Olá, você aí do outro lado. Estou aqui mais uma vez para te contar em primeira mão uma experiência de leitura muito gostosinha. Sim, por quê? Porque você merece ler coisas gostosinhas. Então eu vou compartilhar o que aconteceu comigo durante a leitura do livro A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Vamos lá? Estou com todos os dados aqui na minha mão. A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata foi publicado em 2009 e é da escritora Mary Ann Shaffer, com participação da Annie Burroughs, que é sobrinha dela, se não me engano. Lançado pela editora Objetiva, o livro é um romance com 304 páginas, ou seja, não é essas coisas todas de grande não, tá bom? E quem é a autora do livro? A Mary Ann Shaffer. Ela trabalhou como editora, ela trabalhou em bibliotecas e ela sempre acalentou um sonho de ter um romance escrito por ela publicado. E esse foi o seu primeiro e único livro, infelizmente. Antes de terminar o livro, ela ficou muito doente devido a um câncer e veio falecer. Quem terminou o livro foi a sua sobrinha, que também é escritora, mas ela é mais... ela escreve livros infantis. A história do livro se passa na ilha de Guernsey. Gente, eu não sei falar esse nome. Guernsey. E vai começar em janeiro de 1946, ou seja, logo ali no pós-guerra. Essa ilha, Guernsey, ela fica entre a França e a Inglaterra. O livro não tem narrador, né? A história vai ser contada através de uma troca intensa de cartas entre os personagens e é assim que o leitor vai ser introduzido à história e descobrir como foi que essas pessoas sobreviveram durante o período da guerra. Uma coisa que é bem interessante, que eu achei interessante, é que a comunicação era proibida. As pessoas não tinham nem jornais, as pessoas não sabiam de nada o que se passava no mundo lá fora, né? A personagem principal é a Juliet, que ela já era escritora, ela escrevia alguma coisa, eu acho que eram tirinhas, eu não sei, mas alguma coisa com uma pitada de humor durante a guerra, e ela ficou muito famosa. Então, ela está à procura do tema para o seu segundo livro. E um certo dia, entre as cartas das pessoas que escrevem para ela, né, as cartas dos fãs, ela encontrou uma carta de um morador da ilha de Guernsey. Quem escreveu a carta foi o Downsy Adams, que era um fã de Juliet, um admirador, fica mais bonitinho. E é Downsy que vai contar para Juliet a respeito dessa sociedade literária que existia na ilha. E aí, diversos membros da sociedade, ela fica curiosa a respeito dessa sociedade literária, e aí várias pessoas que eram membros, vários moradores da ilha começam a escrever para ela, e ela fica tão curiosa, tanto em relação às pessoas, quanto às histórias e tudo mais, que ela acaba indo para a ilha. E aí lá ela vai conhecer essas pessoas e várias histórias, né, de como a guerra atingiu ali aquela ilha. Por exemplo, uma dessas histórias é relacionada à própria criação desse clube literário, né, dessa sociedade literária. E eu não vou dizer porque chama a torta da casca de batata. Você vai ter que ler, meu bem. Mas menino, que é tudo de mão beijada, eu vou dizer não. Mas a gente descobre e é tão bonitinho, assim, é tão... Então, dentre os personagens ali, vai surgir uma outra personagem que vai se destacar, que é a Elizabeth, né? Que é por causa dela que surge esse nome, né, da sociedade literária. A sociedade literária, ela foi criada assim, no improviso, né, numa mentirinha, porque assim, as pessoas não podiam ter animais em casa, né, ficou proibido, tipo porco, galinha, pato, bicho que se come. Por quê? Prioridade era alimentar os soldados alemães que estavam na ilha. Então, se você tinha uma galinha, um porquinho, ele ia ser confiscado para alimentar os soldados. Só que tem um grupo de vizinhos, de amigos, sei lá, que eles, como eu não vou dizer, mas eles acabam escondendo um porco. E aí um dia eles estão lá felizes comendo porco e um deles está muito louco, biritado. E quando eles estão voltando, cada um para suas casas, aí eles encontram alguns soldados alemães. E aí o cara lá pergunta, e aí, vocês estão fazendo o que aqui?
Aí essa personagem, a Elizabeth, fala, ah, não, é porque a gente tem um clube literário, aí a gente discute literatura e não sei o quê, piriri, parará. Aí o soldado alemão, ah, é? Tá, engoliu. E aí todo mundo se safou. Mas aí vai ter que existir a sociedade literária que não existia, ela vai ter que existir agora de qualquer forma. Por quê? Porque o tal soldado também era chegado em literatura. E aí todo mundo ficou com medo que de repente um belo dia ele resolvesse aparecer em uma das reuniões do pessoal lá, né? E aí ver que não tinha sociedade, que não tinha livro, que não tinha nada, né? Então foi assim que surgiu a sociedade literária. Então, aí nós temos o cenário. Juliet sai de lá da Inglaterra, deixa muita coisa para trás, algumas coisas inclusive vão atrás dela lá na ilha. E ela está lá na ilha, feliz e cada vez mais feliz naquele lugar, apesar das histórias tristes, mas ela se sente muito bem com as pessoas que estão ao seu redor. Tanto que ela vai se apegando, né? E as histórias que, apesar de se passarem durante a Segunda Guerra Mundial, tem coisas muito tristes, sim, mas o livro é leve. Como diz uma inscrita aqui do canal, Kelly, dá um quentinho no coração. Mas ela falou em relação ao filme, que eu não sabia que existia. Gente, é tão bom quando eu leio o livro sem saber que existe um filme. E, sinceramente, eu tô meio assim, não tô muito feliz mais com assistir adaptações pro cinema, não, de livros, não. Sei lá, tudo, acho tão... Nunca fico satisfeita. Então, o livro, ele me deu essa sensação, assim, de conforto, uma sensação boa, bonito, gostei do livro. Gostei mesmo. Foi a primeira vez que eu li um livro epistolar, né? Que eu aprendi em outros canais no YouTube e também no Wikipedia. Que são livros que a narrativa toda é escrita através de cartas, né? De troca de cartas. Então, no início eu fiquei assim, quê? Mas aí eu aceitei, dei aquela olhada assim, é todo assim. Então, eu aceitei o meu destino e fui ser feliz com o livro. Entretanto, passei por um certo desconforto com algumas cartas que não se faziam necessárias, algumas coisas ali que eu digo, mas por que ela... Que? Por exemplo, assim, é como se eu estivesse contando para você o que você já sabia. Tudo bem, eu entendo que tem que botar ali o leitor a par daquilo ali, mas houveram coisas que eu achei tão desnecessárias. Por exemplo, um exemplo louco assim, digamos que ontem eu e você fomos na pizzaria, aí você comeu uma pizza de rúcula. Aí no outro dia eu te escrevo te contando que tu comeste uma pizza de rúcula. Faz sentido? Não. Aí eu fiquei assim, mas pra que isso aqui? Pra que isso aqui? Mas a leitura não está perdida por causa disso, de jeito nenhum. Eu gostei muito dos personagens, da maneira como eles foram surgindo na história e ficando, ou saindo. A história flui bem leve, apesar de alguns depoimentos, né? Algumas histórias de pessoas que são bem tristes. Afinal, estamos na Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, no pós-guerra. Existem vários elementos que dão esse tom de delicadeza e Juliet, ela também vai viver uns dilemas aí ao longo da narrativa que vão dar aquele temperinho, né, a mais na história. Resumindo, gostei. E se você já leu esse livro, deixa sua opinião aqui embaixo, o que é que você achou. Eu vou assistir o filme, talvez eu assista o filme, não sei. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui e não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço bem forte, pessoal. Beijão, tchau. Esqueci de acrescentar uma coisa em relação a esse livro da Sociedade Literária, Torta de Casca de Batata, é que ele me despertou uma vontade muito grande de ler outros autores, né? Especialmente Oscar Wilde. E por causa desse livro, assim, terminei a leitura dele e rapidamente iniciei o retrato de Dorian Gray. Significa que teremos um retrato de Dorian Gray no canal em breve, tá bom? Agora sim, tchau!